Me chamo Cláudio, tá? Peço licença para tirar a máscara, mas vou ficar bem distante de vocês, tá bom? Porque eu fico meio sufocado falando com ela. Então a gente está aqui representando a Samed, uma empresa familiar de 25 anos aí no mercado, na área de saúde e segurança do trabalho, tá? A gente é um dos mais recentes parceiros da Acomac e a gente veio nesse momento que acabou de começar, né? A questão da saúde e segurança do trabalho na social, né? Aproveitar esse início de parceria e apresentar de forma rápida para vocês quais são, de fato, essas obrigações, né? Tirar um pouco da dúvida se adiou, se não adiou, quem é obrigado a fazer o quê, certo? Falar um pouco do nosso portfólio e um pouco de como, qual foi a nossa ideia ao oferecer essa parceria para a Acomac com alguns benefícios bem especiais para vocês, tá bom? Então, aqui são alguns números nossos, né? A gente tem mais de 20 anos no mercado, atendemos mais de 4 mil empresas. Quando a gente fala 4 mil empresas, é desde o pequeno empresário que tem um colaborador até grandes empresas que têm 1.000, 2.000 funcionários. Então, a gente atende qualquer porte de empresa e atividade econômica, tá? Vidas gerenciadas é a soma da quantidade de funcionários dessas empresas que a gente atende anualmente, ok? Então vamos lá. Qual é a relação entre o E-Social e a área de saúde e segurança do trabalho? O E-Social nada mais é do que uma grande plataforma online do governo, né? Que já tem algo em torno de uns 12 anos que ela começou, né? Então a saúde e segurança do trabalho ela é a última etapa dessa grande plataforma da social, né? Eu vou falar só de social, mas ele já teve uma série de outros nomes. Então, como por diversos adiamentos, o próprio governo mostrou que era a parte mais complicada, né? Ele deixou por último e fez uma série de adiamentos e simplificações, tá? Então, agora, de fato, entrou em vigor, mas de uma forma bem simplificada. O E-Social, na parte de saúde e segurança do trabalho, já esteve mais, vamos dizer assim, mais parrudo, mais cheio de obrigatoriedade, certo? Ele meio que cobria quase que toda a legislação de saúde e segurança do trabalho do Brasil, que é bem grandinha, tá? Que é uma das coisas que a gente até não concorda, mas temos que cumprir. Porque a mesma legislação que é feita por uma Petrobras da vida cumprir, é a mesma legislação que cabe para um cara que tem uma lanchonete com um colaborador, tá? Tirada das devidas proporções, é a mesma norma. É a mesma norma que fala do exame para Petrobras e a norma que fala do exame para esse cara que tem um colaborador, ok? Então, o E-Social, na parte da segurança do trabalho, foi simplificado já no governo Bolsonaro. E simplificaram de que forma? Acharam um gap de dizer assim, vou tirar todas as obrigações trabalhistas e vou deixar só uma, que é a parte previdenciária, tá? Então, não existe nada novo, não foi criada nenhuma legislação nova, nenhuma obrigatoriedade nova. O E-Social criou uma forma eletrônica das empresas mandarem para o governo, tá? As informações das obrigações que elas sempre foram obrigadas a cumprir, tá? Fazer exames, treinar funcionários, elaborar laudos e documentos de saúde e segurança do trabalho tem no mínimo aí 20 anos, tá? As primeiras NR surgiram em 92, 94 mais ou menos. Os exames ocupacionais são de 94, tá? Então a gente tem aí já 20 anos mais ou menos dessa obrigatoriedade. Por que é uma grande novidade, eu posso dizer que para a grande maioria dos empresários do Brasil? Primeiro, porque isso sempre foi fiscalizado humanamente, tá? O fiscal ia até a sua empresa, batia na porta, né? E ainda tem uma legislação que diz que teria que ter o critério da dupla visita, teria que ter 2 fiscais visitando a empresa ao mesmo tempo, tá? Evitar corrupção e tal. Há 6 anos atrás, a gente tinha no Maranhão inteiro 4 equipes de fiscais, né? Então imagina 4 equipes, 8 fiscais, só pode ser dupla visita, para visitar todas as empresas maranhenses. Por conta disso, eles sempre focaram em quem? Em grandes empresas, né? E das empresas que estatisticamente geram mais doenças e acidentes, né? O INSS tem essa estatística. Quem é que afasta mais as pessoas? Quem é que causa mais acidentes e até óbitos em pessoas? Essas empresas eram fiscalizadas anualmente e, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? A gente, com esse tempo de trabalho na área, via empresas, clientes nossas, que todo mês tinham um fiscal lá. Porque, via de regra, pela atividade da empresa, gerava-se muitos afastamentos, ok? Então, por conta disso, era muito raro, a não ser por uma denúncia, uma empresa, uma loja em shopping, por exemplo, que tem lá 5, 10 vendedores, o cara vende perfume, uma roupa, ser visitado por um fiscal do Ministério do Trabalho para cobrar treinamento de saúde e segurança do trabalho, elaboração de laudo de insalubridade, né? Chover teu asa e tal. Então, por isso que isso era muito raro acontecer. Provavelmente vocês devem ter um pouco dessa experiência, né? Às vezes, em anos, eles faziam assim, cara, vamos esse ano fiscalizar todos os postos de gasolina, todas as construtoras, né, por ramo de atividade, né? Isso caiu por terra há algum tempo, porque eles, quando iam para um lado, esqueciam todo o restante, né? Então, o E-Social criou isso de uma forma eletrônica, eu dizia assim,
todo mundo que tem que fazer vai me informar eletronicamente, se fez ou se não fez, né? Então, para o governo, como isso é a última parte do E-Social, o governo já sabe há bastante tempo quando eu contrato um funcionário, né? Porque eu cadastro ele no INSS, no FGTS, na Caixa Econômica, no PIS e tal, então ele já recebe essas informações todas, que agora já são todas via próprio sistema da social, certo? Então, na hora que eu informo para o governo que eu contratei um novo funcionário, que eu digo a função dele, né, qual é o CBO e tal, automaticamente ele pergunta lá eletronicamente, tá, cadê o exame adicional desse colaborador, certo? Porque antigamente você precisava fazer, você pegava o ASO, guardava no prontuário dele, se um dia o fiscal lhe pedisse, você ia mostrar. Agora ele já te pede, me manda eletronicamente, tá? O exame, na verdade, a gente chama de exame admissional, mas ele é feito pré-admissionalmente, ele ainda faz parte do processo de seleção, né? Ele é meio que uma das últimas etapas do processo de seleção, né? Para saber se ele está apto ou não para aquela atividade. Então, em resumo, só para começar, é só um grande Big Brother eletrônico. Toda essa legislação que eu vou falar aqui, ela sempre existiu. Ele só quer agora dizer assim, me informe eletronicamente, tá? Se você está cumprindo ou não, tá? Esse é o primeiro grande ideia do E-Social. E quais são essas obrigatoriedades, tá? A gente chama de eventos, tá? São três, vamos dizer assim, três momentos em que eu preciso enviar informações para o governo. Um é o S2210, comunicação de acidente do trabalho. A gente espera que não aconteça. É só quando alguém se acidentar ou adoecer, tá? Sempre existiu. O 2, S2220, monitoramento da saúde do trabalhador. Em resumo, o que ele quer saber aí são as informações do ASO, tá? O Atestado de Saúde Ocupacional. Qual o exame que a pessoa fez, né? Que dia que ele fez, qual foi o CRM do médico que fez e se ele está apto ou não para exercer aquela atividade quando ele está entrando na empresa, certo? E o terceiro são as condições ambientais do trabalho, que em resumo é, se eu trabalho aqui, ele quer saber como é que é esse ambiente, se é um ambiente salubre ou insalubre, se faz calor, se faz frio, né? Se é escuro, se é claro, se eu tenho risco de me acidentar ou não. Então ele quer informações sobre o ambiente onde eu trabalho, informações sobre o monitoramento da minha saúde, que começa com o exame admissional, tá? Aqueles dois últimos eventos ali, remuneração do trabalhador, que é um evento de folha de pagamento, não é de saúde e segurança do trabalho, mas tem link por quê? Porque é na folha de pagamento que eu informo possíveis insalubridades e periculosidades, tá? Então, que essa informação vem de um documento de saúde e segurança do trabalho. Então, acaba tendo um link com folha de pagamento. E o último é o S2230, afastamento temporário. São os atestados. O cara adoeceu, passou um dia, 2 dias, 3 dias, apresenta o atestado, né? Sempre aconteceu. A diferença é que agora ele quer essa informação eletronicamente. Antigamente a empresa guardava isso para ela mesma. Desconta, não desconta, abona, não abona e guarda no prontuário do colaborador. Agora o governo quer que você informe isso para ela, com um grande sentido de que ele quer, ao longo do tempo, avaliar por que essa pessoa está se afastando, qual é o CID, vamos dizer, qual é o motivo pelo qual ele apresenta tanto atestado. Para que mais na frente, com uma base de dados mais parruda, ele consiga fazer o link. É por conta da atividade dele? É por conta do CBO dele? É por conta do ambiente de trabalho que você mesmo informou? Então, vou dar um exemplo. Eu informo que o ambiente de trabalho é vou dar um exemplo de uma mineradora, né? Um local onde tem muita poeira. E o cara começa a apresentar todo mês 1, 2 atestados de afastamento por problemas respiratórios. Em algum momento ele vai fazer um link. Opa, deixa eu ver realmente se esse atestado tem a ver com esse ambiente que você mesmo informou. E segundo, vocês vão ver lá na frente, você está fazendo os exames corretos para saber se a poeira está piorando ou não a saúde dele, está monitorando a saúde dele. E segundo, você está fornecendo a proteção necessária, proteção respiratória, certo? Então, em algum momento, ele vai linkar tudo isso, tá? LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Essa aqui eu diria que é a maior novidade para os pequenos empresários até hoje, né? Quase ninguém ouvia falar nisso. E quando ouvia falar, achava que tratava de insalubridade, tá? Mas ele só serve para uma coisa, para saber se as pessoas vão se aposentar mais cedo ou não, né? Eu acho que muita gente nem ouvia falar disso. Então, eu diria que quase que qualquer atividade realizada por um trabalhador pode ser que ele se exponha a algum agente nocivo que faça com que ele se aposente mais cedo. Vou dar um exemplo mais simples. Se eu sou um pedreiro e eu trabalho exposto a poeira de cimento, né? Dependendo das condições que eu estou exposto à poeira de cimento, pode ser que ao invés de eu ter que trabalhar lá 50, 60 anos para me aposentar, eu posso me aposentar só com 25 anos de trabalho, tá? Isso vai depender de qual é a poeira que eu estou exposto e se eu estou devidamente protegido ou não. Quem mostra isso é esse laudo, esse LTCAT, tá? Isso também existe há muitos anos. Esse é um dos grandes problemas que algumas grandes empresas já começaram a ter, que só estão fazendo isso agora e estão descobrindo agora, tá? Qual é o grande detalhe? Que quando você elabora o LTCAT, ele vai te mostrar possivelmente atividades que têm direito à aposentadoria especial. Vou dar um exemplo bem direto, tá?
Eu não vou concluir, mas é quase que óbvio. Frentista de posto de gasolina. Ele está exposto a gasolina, que na gasolina contém benzeno, tá? Que é um produto químico cancerígeno. Então não há discussão, nem proteção existe, tá? Essa briga está lá no Supremo. Está exposto a gasolina, está exposto a benzeno, direto à aposentadoria especial. Qual é o grande problema disso? Quando você bota isso no LTCAT e você informa isso para o governo pela primeira vez para o social, ele diz, então tá bom, você tem um frentista, vai se aposentar mais cedo, e se ele se aposenta mais cedo, ele contribui menos para se aposentar. Ele quer que alguém pague essa conta, e essa conta é paga pelo empresário, ou seja, se eu tenho um funcionário que exerce uma atividade que vai se aposentar mais cedo, ao final do mês, eu vou falar de forma simplória, em vez de eu pagar, vamos lá, 10% de INSS em cima desse colaborador, eu pago 20%. Ou seja, eu pago um pouco mais. Eu preciso custear o fato dele se aposentar mais cedo, certo? E aí, quando você manda essa informação pela primeira vez, você está mostrando um passivo. Se você está fazendo isso pela primeira vez, mas você existe há 10 anos, né, no mínimo você abre brecha para 5 anos de retroatividade, tá? E já existem várias ações retroativas do INSS que começou por grandes empresas. Não sei se um dia vai chegar no cara que tem um colaborador, mas que isso pode ser feito, pode, porque ele tem tudo isso eletronicamente, basta ele dar um clique e isso vai dar uma varredura. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é elaborar o LTCAT. E antes de mandar, é o que a gente sugere, tentar fazer o máximo para eliminar o risco, tá? Então, o exemplo do frentista é um que é quase que impossível, mas tirando algumas exposições a agentes químicos, quase todas as exposições conseguem ser eliminadas ou neutralizadas, tá? Então é importante você elaborar o laudo, enxergar o que você tem agora, resolver administrativamente para depois você dizer, então tá bom, esse é o máximo que eu consigo fazer, agora eu vou enviar para o governo, porque aí sim eu vou precisar custear daqui para frente e rezar para que não haja nada retroativo, tá? Eu não vou falar das partes das multas, não, mas sempre aparece ali, essas multas foram todas atualizadas em 2022 agora, em janeiro, legislação nova, tá? PGR, isso é uma novidade, ele vem substituir o PPRA, tá? Todos os PPRAs que as empresas têm perderam a validade em 31 de dezembro do ano passado. 1º de janeiro já é o PGR. Qual é a diferença? O PPRA falava de riscos físicos, químicos e biológicos, né? O PGR acrescenta riscos de acidentes e riscos ergonômicos, tá? PCMSO, isso aí existe há muitos anos também. PCMSO, o que ele vai fazer em tese? Ele mapeia os riscos que o PGR levantou, certo? E verifica, bom, para esses riscos, quais exames eu preciso fazer para monitorar a saúde desse colaborador? Ou seja, o cara está exposto a ruído, então eu vou fazer uma audiometria nele, de X em X meses para acompanhar, para ver se ele não está ficando surdo na empresa. Está exposto a poeira, né? Então eu preciso fazer um raio-x de tórax, uma espirometria. Está exposto a benzeno, por exemplo, eu vou fazer um hemograma de 6 em 6 meses para acompanhar. Ou seja, é um grupo de exames acompanhado sempre por um médico para saber o que ele está exposto de risco, está adoecendo ele ou não, tá? Em resumo, esse é o PCMSO. O médico elabora ele, né? Faz esse acompanhamento nessa nova NR7 que saiu esse ano. Qualquer alteraçãozinha que der em algum exame é responsabilidade do médico chamar esse colaborador, informar para ele, ir no ambiente de trabalho, avaliar se aquela exposição daquele trabalhador específico não pode estar também nos demais, ele tem o direito de pedir exames para todo mundo, certo? Então, de fato, vai entrar agora uma obrigatoriedade do médico acompanhar, eu diria que um a um, a saúde do colaborador, né? A grande facilidade disso é que tudo é feito através de sistemas. Quando isso aparece alteração, entra o médico pessoalmente com sua responsabilidade de fazer isso, porque quando ele assina, quando você manda para o E-Social, no ASO vai. Este é o CRM do médico que acompanha esse colaborador, certo? Agora, qualquer problema lá na frente, é ele que responde, pela empresa ou pelo colaborador, tá? De 12 em 12 meses eu faço um relatório de tudo isso. Quais são todos os exames alterados, todas as CATs emitidas, todos os atestados apresentados. E a ideia do médico é, cara, o que eu consigo fazer para o ano que vem, o que eu vou programar para reduzir? Reduzir atestados, reduzir afastamentos, reduzir exames alterados. Esse é o papel do PCMSO. Laudo de periculosidade, tá? Na nossa visão jurídica, tá? É um laudo que todas as empresas deveriam elaborar pelo menos uma vez na vida, né? Mesmo que você não tenha nenhuma atividade que possa dar direito à periculosidade, elabora uma vez na vida. A legislação não diz que ele tem validade, tá? E se você não tiver ninguém com periculosidade, você nunca mais elabora. Por que eu falo isso? A gente já viu, porque são atividades que a gente não faz nem ideia. Eu vou dar um exemplo. Uma simples exposição a energia elétrica pode dar direito à periculosidade. Agora, eu, enquanto empresário, eu não sei se a exposição é o fato de eu ligar ou desligar uma tomada
ou eu trabalhar limpando uma subestação, tá? Quem vai dizer isso é esse laudo de periculosidade. Se aquela atividade da sua empresa, que pode mexer com... As possíveis periculosidades são inflamáveis, explosivos, radiações, eletricidade, trabalho com arma de fogo, motocicleta, que eu estou por último, tá? Então, muita gente não imagina que eu posso ter um motoboy que agora ele tem direito à periculosidade, tá? E descobrir isso daqui a 5 anos, certo? Esse motoboy está entrando e saindo, tá? Tá uma briga na justiça ainda, tá? Mas recentemente voltou novamente, tá? Então, você pode ter, às vezes, um escritório de cobrança, que é puramente administrativo, as pessoas no computador, no telefone, e você tem um motoboy que vai para a rua. Então, esse cara pode ter direito à periculosidade. Minha sugestão é elaborar o laudo. Se ninguém tiver direito, guarda ele. Você está resguardado para o resto da vida. Ele não tem validade, tá? Insalubridade é muito parecido com periculosidade. A diferença é que são os percentuais. Periculosidade é 30%. Insalubridade são 10, 20 ou 40, tá? Mas o contexto é muito parecido, né? Eu diria que quase que qualquer atividade também pode ter direito à insalubridade. Eu vou dar um exemplo. A gente está aqui nessa sala agora, esse ar-condicionado está emitindo um certo ruído, né? Eu não sei se esse ruído é acima ou abaixo do limite de tolerância definido pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho diz que se eu trabalhar acima de 85 decibéis, eu tenho direito à insalubridade. Ponto. Se eu trabalhar acima de 80, eu tenho direito à aposentadoria especial, certo? Mas agora eu não sei se isso aqui está 60, 70, 80 ou 90. Só sei como. Se eu medir com um aparelho e colocar isso num laudo e ou um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança assinar. A partir daquela assinatura, aquilo tem força de lei, tá? Se eu disser que eu acho que está baixo, eu estou fazendo no achismo, tá? Daqui a um ano, alguém entra na justiça e a justiça vem aqui e mede e daqui a um ano vai estar alto. E aí? Você não tem como provar. Então é um documento que você elabora uma vez, nem que seja para a própria legislação diz, para provar que não tem. Provou que não tem, não elabora nunca mais. Principalmente se você tem atividades administrativas, tá? Elabora uma vez, nunca mais você elabora. Quando é que eu preciso mudar isso? Só quando eu mudo alguma coisa na minha atividade. Por exemplo, eu tenho uma oficina mecânica, que eu fiz um laudo de insalubridade agora, fiz as medições, ninguém teve direito, beleza. Mas daqui a um ano, eu troquei meu compressor e eu não sei se esse compressor novo tem um ruído mais alto ou mais baixo. Aí eu reviso, faço uma nova medição para eu atualizar aquilo. Se eu não mudei nada, não criei nenhuma função nova, não criei um risco novo, não criei um equipamento novo, o laudo também tem validade ad eterno, ok? Análise ergonômica, tá? Isso mudou recente, sempre foi uma obrigatoriedade. O que eles fizeram foi um dos poucos que eles simplificaram. Eles já diziam o seguinte: toda empresa tem que ter uma análise ergonômica, para dizer se eu tenho ou não um risco ergonômico. O risco ergonômico pode ser temperatura daqui, iluminação, mobiliário, certo? A forma como eu trabalho, até exigências de cumprimento de meta é um possível risco ergonômico, tá? O que eles fizeram agora é o seguinte: eu preciso elaborar uma avaliação ergonômica preliminar. Eu diria que é uma coisa, é como se fosse preencher um checklist, um negócio mais simples, tá? Eu pego um checklist, avalio a atividade da pessoa, que pode ser um caixa, um motorista, um pedreiro, e verifico se ali tem alguns riscos citados na NR17, certo? Se eu encontrar que sim, alguns riscos, aí sim, a obrigatoriedade de elaborar uma análise ergonômica mais completa, tá? Se eu encontrar que não, eu já paro por ali, ou seja, só esse preenchimento do checklist, né, que a gente chama de análise preliminar ergonômica, já resolveu o problema, tá? Exames ocupacionais e complementares, tá? Provavelmente a grande maioria de vocês já conhece isso aqui, tá? O que eu encontrei muito agora com essa questão de social foi muitos pequenos empresários, alguns que só conheciam o tal do exame demissional. Isso porque é da época em que o sindicato exigia aquilo para homologar uma rescisão de trabalho, tá? Com a retirada dessa obrigatoriedade de ser feita no sindicato, isso caiu por terra mais ou menos. Estou falando para a grande maioria das pequenas empresas, tá? Exame periódico, a gente fechou bastante contratos recentes por conta do social, né? Então, o que a gente encontrou de empresa, né? Eu diria que mais de 80%, que nunca fazia o exame periódico na vida. Por quê? Ou porque achava que não era necessário, ou porque o contador só exigia o admissional e o demissional. Então, tem os mais variáveis motivos possíveis. Mas, via de regra, fazia-se admissão e demissão, tá? Periódico, ele é anual ou de 2 em 2 anos, a depender da idade e da exposição aos riscos, tá? Antigamente, até ano passado, chamava-se de mudança de função. Quando eu fosse mudar alguém de função, eu precisaria fazer um exame, tá? Mas existia detalhado na legislação que não era apenas mudar de função, precisava mudar o risco. Se eu sou cobrador 1, agora eu vou ser cobrador nível 2, ou seja, eu só vou ganhar mais, mas eu faço a mesma coisa, o risco não muda, eu nunca precisei fazer exame, certo? Mas as empresas gostavam de fazer porque, mudou o nome da função, eu vou fazer.
E agora eles só deixaram isso de forma mais clara. Eu só preciso fazer se mudar o risco, né? Então eu sou motorista, eu vou virar eletricista, o risco muda, preciso fazer um exame de mudança de função. Retorno ao trabalho, qualquer pessoa que se afaste do trabalho por mais de 30 dias, tá? Com exceção de gestação, até ano passado entrava gestante, agora saiu. Então, tirou a gestação, qualquer afastamento de 31 dias ou mais, eu preciso fazer um exame de retorno ao trabalho, saber se eu estou bem de volta para assumir meu trabalho, tá? E demissional, né? Para saber se, em tese, saber se quando eu admiti a pessoa, se eu estava bem para trabalhar. Quando eu estou demitindo ele, eu estou entregando ele bem ou entregando ele doente de volta para a sociedade? Essa é a ideia do exame demissional. E a gente encontra muitos problemas aí porque o nosso cliente não quer entender isso, tá? Ele diz assim, via de regra, claro que isso acontece. Para entrar, o cara tá ótimo, tá bem. Para sair, ele sente tudo, né? Você precisa de muita experiência para ouvir aquilo, um médico, né? Ouvir aquilo. Eu não sou médico, eu sou da área de segurança do trabalho. E ainda assim dizer, tudo bem, mas você está bem, você está apto. Ou seja, se você fosse trabalhar amanhã ganhando o dobro, você estaria bem? Ah, estou bem. Então pronto, estou bem para sair. Esse é o resumo, né? E às vezes, se ele não estiver bem, pode ser necessário você dar um atestado para ele de mais alguns dias, para que ele retorne bem. Aí sim você pode, né, dar o ato de demissional. Ou pode ser preciso encaminhar um INSS, né? A empresa não gosta disso, mas às vezes é necessário, para evitar um problema lá na frente, né? Você está vendo que ele entrou numa função, passou 2 anos lá, está saindo, e está com determinada queixa, você não consegue concluir de que é aquela queixa, é mais seguro segurar mais um pouquinho, investiga aquilo para concluir, para você não ter problema daqui a 6 meses, tá? Testado médico de afastamento temporário. Eu já falei que a gente precisa agora enviar para o E-Social. Não é um evento de saúde e segurança do trabalho. Via de regra, quem manda isso é quem faz a folha de pagamento, tá? O que a gente sugere é que seja feito o que a gente chama de homologação de atestado. O que é isso? Os atestados obrigatórios para o social são atestados de 2 dias ou mais, tá? Eu acho que eles vão mudar isso daqui a algum tempo, vão botar para qualquer atestado, porque acaba contando, tá? Porque ele acaba dizendo, e continua aquela mesma regra, não mudou, tá? Se ele tiver um atestado de 5 dias e depois de 2, você somou aquilo, deu 15 e já manda para o INSS, tá? A regra continua a mesma. Só que se for vários atestados picados de um dia, ele diz que não precisa mandar para o E-Social, mas a soma continua, tá? Para afastamento para o INSS. Nossa sugestão a gente já fez isso em algumas empresas muito antes de E-Social, criar um padrão interno do que um procedimento de como que você trata atestado, certo? Primeiro que existe algumas normas legais, alguns itens que precisam ser seguidos. Para um atestado cumprir a legislação, ele precisa, por exemplo, ter a assinatura do médico, está escrito na legislação, tá? Mesmo com toda a tecnologia, está escrito lá. Carimbo, assinatura, CID, tá? Embora há controvérsias, eu vou já falar sobre isso, por causa do Conselho Federal de Medicina, tem que ter a quantidade de dias em número e por extenso, certo? Qualquer item desse não cumprido, você pode simplesmente descartar. Esse atestado não tem validade, tá? Então, além disso, você criar... ainda hoje eu vejo empresas que o cara adoece e pega um atestado de 20 dias e ele some, ele só aparece depois de 20 dias para apresentar o atestado, certo? Mas a lei te faculta criar um procedimento interno. Você diga assim, adoeceu, em 24 horas você tem que apresentar o atestado na empresa. Ou leve pessoalmente ou mande por WhatsApp, mande uma foto, mande alguém levar, mas você precisa informar a empresa que você está afastado. E a nossa sugestão quando você ou desconfiar ou achar que a quantidade está muito de atestado, sempre você pode mandar para uma clínica de medicina do trabalho fazer o que a gente chama de validar aquele atestado, homologação do atestado. Inclusive o médico do trabalho, ele vamos dizer assim, ele tem o poder de concordar com aquele atestado, ele tem o poder de diminuir a quantidade de dias ou até de aumentar. Então, se a pessoa apresenta segunda-feira um atestado por dor de barriga de 5 dias, você manda para o médico do trabalho, ele pode dizer concordo e assina em cima, beleza. Se ele pode dizer discordo, um dia tá bom, ele pode pegar aquele atestado, botar no prontuário do cara e dar um dia, entendeu? A lei faculta isso. Ou se ele achar que foi pouco. Isso quando a gente fez em algumas empresas que tinham um índice de atestado muito grande, só por você criar as regras, você já consegue começar a ver os números caírem, tá? Parceria dessa médica com a Comac. Tem quantos minutos aí? Você é o principal. Tá. Tá. A nossa ideia era não só apresentar para vocês, dizer que a gente é parceiro, tá? A gente queria mostrar alguma coisa palpável, tá? Como não é uma commodity, tipo assim, não é uma gasolina que você vai na rua e vê o preço de tudo, né? Eu não conseguiria facilmente precificar algumas coisas, mas eu consegui, tá? Então eu queria mostrar para vocês alguns benefícios que claramente a gente vai mostrar para a Comac. Vocês não vão conseguir pegar os nossos preços e comparar com o mercado, porque é serviço, não é commodity, tá? Mas eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Então a ideia é que a gente criou alguns pacotes, tá? Para atender o mínimo que as empresas precisam, tá? Por faixa de quantidade de colaboradores, tá?
Porque ainda assim, da forma como eu falei, mesmo todos vocês sendo da mesma atividade econômica, tá? Ou que seja até do mesmo ramo, todos vendem um exemplo, material elétrico, ou um exemplo, todos vendem cimento, um exemplo. Dentro das empresas eu tenho particularidades, tá? Eu tenho empresas que têm motorista, tem empresas que não têm motorista, eu tenho empresas que vende determinado produto químico, eu tenho empresas que não vendem. Então, via de regra, existe um pacote que atende a grande maioria, tá? E uma das coisas que a gente oferece para vocês é essa parte de consultoria gratuita e de diagnóstico inicial, tá? Independente se a gente vai fechar alguma coisa ou não, tá? Os nossos consultores comerciais estão à disposição para, ou presencialmente ou à distância, fazer uma reunião com cada empresa associada da Comac e fazer esse diagnóstico inicial e dizer assim, cara, o que você precisaria para atender o social é tudo isso aqui, tá? Isso aqui é o que você tem hoje, isso é o que você não tem, você precisa, isso aqui é o que seria o teu possível passível, caso você fosse um dia autuado, tá? Então a gente pode fazer isso com cada uma das empresas de vocês, tá? Então a primeira coisa que a gente conseguiu fazer foi dar 10% de desconto em todos os exames que a gente tem. 10% em cima de quê? Do nosso valor de tabela, tá? Que via de regra é o mesmo valor do mercado. Claro que se eu for pedir proposta, você vai encontrar alguns iguais, alguns mais, outros menos. Mas de cara, o que eu estou te garantindo é o seguinte, se você ligar para essa média e não disser quem é, sempre vocês vão ter 10%, ou seja, pegar o nosso valor de tabela, sempre quem é da Comac tem 10% de desconto, tá? Sistema online completo de gestão de saúde e segurança do trabalho, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, gestão de exames, PGR, PCMSO, LTCAT, insalubridade, periculosidade, trimestre, todas as obrigações de saúde e segurança do trabalho, a gente faz a gestão disso através de um sistema, tá? Um sistema online que a gente dá acesso para o nosso cliente, quando necessário para o contador, para quem cuida do RH da empresa, né? Para quantidade de usuários que o empresário quiser. Para quê? Para que, primeiro, a empresa consiga fazer por lá algumas coisas, tipo, vai contratar um funcionário novo, ele já cadastra um funcionário novo, isso vai facilitar pela questão social. Ele já cadastra lá, ao invés de ele me mandar uma guia de encaminhamento em papel, né, onde eu vou ter que digitar no sistema, para depois eu mandar isso para o social, né, e se eu errar uma letra, aquilo não vai passar, tá? Então a própria empresa entra no meu sistema e já cadastra os dados desse colaborador. Por lá ele gera guia de encaminhamento, ou seja, ele sabe claramente quais são os exames que a gente disse lá no PCMSO que aquela função tem que fazer. Então ele já gera guia de encaminhamento lá por dentro, certo? Todo o sistema já está preparado para atendimento todo digital. O que é isso? É que eu não preciso nem manusear mais papel, tá? A gente está muito no começo disso, porque a cultura de papel ainda é muito forte, mas a legislação já permite e todo o sistema está preparado para isso, né? Eu não preciso nem assinatura de médico, porque ele usa o certificado digital, nem de quem faz exames complementares, tipo raio-x ou fonoaudiologia e tal. Inclusive a gente é parceiro da Cert Rede, todos os certificados são feitos com o Fábio. E do colaborador já é permitido biometria, tá? Então, nem a assinatura dele não precisa mais no ASO. Ele pode coletar a biometria dele e usar no ASO, tá? Então, todo o sistema está pronto para isso. Na hora que eu termino de fazer o exame, se for só um exame clínico ou um exame simples, ele saiu da clínica, você automaticamente já tem acesso ao ASO dele no sistema, tá? Você não precisa ele chegar com papel na mão, entregar para o RH, tá? Então, toda a nossa gestão é digital através do sistema com acesso para vocês, tá? Isso aqui é só o detalhes sobre o sistema que eu já falei, tá? Aqui foi o que a gente conseguiu montar de planos, tá? Para vocês terem ideia de valores. Então, ali em cima são para empresas de até 5 funcionários. Se eu tenho de 1 a 5 funcionários, tá? Aqui a gente tem duas opções de contrato, tá? Essa é a opção 1, tá? Onde entra coordenação do PCMSO, envio dos eventos de saúde e segurança para o E-Social, ou seja, tudo que acontecer de saúde e segurança do trabalho, a gente vai enviar para o E-Social através do nosso sistema, certo? Ou seja, é como se fosse mais ou menos assim. 90% das informações do E-Social são enviadas pelo sistema de folha, ou de vocês, ou de quem faz a folha de vocês. Eu diria que 10 a 12% são informações de saúde e segurança do trabalho, que são enviadas pelo nosso sistema. Vocês vão dar para a gente uma procuração eletrônica com poderes específicos só para os eventos de saúde e segurança do trabalho, tá? Elaboração do próprio PCMSO e o relatório analítico do PCMSO, que é um relatório que a gente faz todo ano, tá? Valor mensal, 247. O que fica por fora? A elaboração do PGR e do LTCAT. Então, esse aqui é o plano mais simples e barato que a gente tem, tá? Para quem tem até 5 funcionários. Esse aqui é o mesmo plano, tá? A diferença é que a mensalidade aumenta um pouco, mas você não tem nenhum desembolso inicial, como esse aqui, tá? Esse aqui você vai pagar R$ 1.400 para entrar e 247 por mês. E esse aqui você paga só 347 por mês, tá? E não paga mais nada para entrar. O que não está incluso aqui?
exames, tá? Os exames são por fora porque eu não tenho ideia se você tem, dos 5 funcionários, se são 5 motoristas ou 5 secretárias, por exemplo, entendeu? Então, não tem como a gente incluir exame nisso aí, porque eu teria que aumentar muito o valor para poder cobrir possíveis atividades que fazem muitos exames, ok? Segundo plano, para quem tem 6 a 15 colaboradores, tá? 347 por mês, com 1.800 de entrada, ou 447 por mês, sem nada de entrada, certo? Próximo plano de 16 a 25 colaboradores, tá? 250 de entrada, 447 por mês, ou 597 por mês, sem nada de entrada. E o último que a gente conseguiu montar foi esse de 26 a 40, tá? Essa tabela eu vou já passar para o Wanderson, tá? E ele vai passar para todos vocês. Acima de 40 colaboradores, eu preciso fazer uma avaliação específica e uma proposta para cada empresa, tá? Tabela nossa de hoje são valores de tabela, esse aqui. Se você ligar para lá, esse é o valor. Se qualquer pessoa ligar, esse é o valor, tá? E vocês têm 10%, vocês vão pagar esse valor menos 10%, tá? Pelo que a gente citou lá na frente, tá? A gente fatura mensalmente, vocês têm 10% em cima dos exames, tá? Esses valores só valem para São Luís do Maranhão, tá? A gente até tem parceiros no exterior do estado, fora daqui, mas esses valores de exames só para São Luís. Dos contratos, vale para qualquer lugar do Brasil, tá? Então a gente consegue atender aqui, interior do estado, para documentação, né? Toda aquela documentação, o valor não muda. Para exames é que eu só consigo atender esse valor em São Luís, tá? Esses são os contatos da Alessandra, tá? Ela não conseguiu vir, mas a Alessandra é uma das nossas consultoras comerciais e ela só cuida de parceria, certo? Então ela vai estar sempre à disposição do Wanderson, da Comac e de todos os associados para fazer as reuniões à distância, se vocês precisarem, ou presencial. Tudo isso que eu tentei falar para vocês aqui em 15, 20 minutos, geralmente eu gasto 2 horas quando eu vou numa reunião, porque eu vou explicar a necessidade da empresa e porquê de cada um daqueles documentos e os possíveis problemas de ter ou de não ter cada um daqueles, certo? Então, tentei resumir para vocês, mas se vocês precisarem, a gente pode ir a cada empresa de vocês, tá? E fazer uma análise e um diagnóstico específico, dizer, ó, para a sua necessidade, é isso que você precisa. Vamos analisar o que você já tem, muita coisa que você já tem ainda pode ser aproveitada, não precisaria fazer novamente, certo? E daí a gente apresentar, de repente, algumas propostas podem até diminuir, dependendo do que você já tem ou já faça, ok? E essa era a ideia. Eu fico à disposição para tirar alguma dúvida de vocês. Desculpa se eu falei muito rápido, porque eu tentei falar tudo que eu botei na apresentação, beleza?